Olá, professor Jefferson novamente. Trago mais um exercício para a gente abordar e fortalecer ainda mais os conhecimentos em mecânica dos sólidos. Então, indo direto ao exercício, né, para a gente ganhar tempo. Quando a carga de torção é aplicada à barra da figura 9.11a, então que é essa que está sendo mostrada aqui, né, produz um estado de tensão de cisalhamento puro no material, né? Então ele pede para determinar a tensão de cisalhamento máxima no plano e tensão normal média, né? E assim como a tensão principal, né, nesse plano. Então a primeira coisa novamente é fazer o tensor tensão de Cauchy, né? Então aqui a gente tem uma tensão que ela não é dado um valor, então é algo que é um algebrismo, né, para a gente determinar. Então é apenas uma torção. Se tem apenas torção, a gente vai ter obviamente apenas um cisalhamento puro com essa carinha que está sendo mostrada aqui. Então o tensor tensão de Cauchy, né, ele fica da seguinte forma: as tensões normais a gente pode ver que são nulas, e do jeito que ela está sendo mostrada aqui, a torção que está sendo executada está gerando uma tensão de cisalhamento negativa. Certo? Sabendo disso aqui, né, então ele mostra aqui organizado de uma outra forma, né? Então são duas formas de a gente expor como está o nosso tensor tensão, né? A gente pode então utilizar as fórmulas aqui para o cálculo da tensão de cisalhamento máxima no plano, né, e a tensão média. Então aqui, né, a gente vê que aplicando a tensão máxima, a gente descobre que realmente a tensão de cisalhamento máxima ela é o valor que está sendo associado ali, né, que é realmente mais ou menos a tensão de cisalhamento que foi dada. E a tensão média, né, tensão normal média, né, quando a gente faz os cálculos aqui, determinamos que ela é nula. Então, basicamente, a gente determinou que o plano, né, em que está ocorrendo, né, e a orientação que está ocorrendo, a tensão de cisalhamento máxima, é exatamente esse que a gente conhece, né? Então, esse problema, do jeito que foi ilustrado inicialmente, é exatamente, né, onde ocorre a tensão de cisalhamento, máxima, nessa orientação, dessa forma como está dando. Então, uma vez que a gente tem que materiais dúcteis, por exemplo, eles se rompem devido às tensões de cisalhamento. Se a gente tivesse um material dúctil, né, que estivesse sendo submetido a esse tipo de carregamento, né, então sendo submetido a esse estado de tensão, qual seria a provável orientação da falha? Como é que ocorreria a falha? Qual seria a cara dessa falha? É sempre importante a gente entender como ocorreria, qual seria, porque quando ocorrem as falhas, aí a gente consegue determinar qual material que foi utilizado, o provável material que foi utilizado, ter uma ideia do que qual foi a responsabilidade, né, e o que aconteceu com aquele material, se o material utilizado foi o correto também, né? Então a gente consegue já determinar. Aqui a gente consegue visualizar aqui, né, como eles rompem devido à tensão cisalhante, né? Então os materiais dúcteis, as falhas deles estão associadas às tensões cisalhantes, né? Se eu fizer uma torção pura que gera esse tipo de tensão, né, então ele vai exatamente falhar na orientação onde ocorre a tensão máxima cisalhante. Então vai exatamente falhar, né, nessa face em que ocorre o cisalhamento, né? Então ele vai falhar de forma reta aqui, né, para quando a gente tem esse tipo de carregamento. Então eu tenho um carregamento de torção pura, né? O que eu posso esperar se eu estiver utilizando material dúctil? Que exista uma falha, né,
reta, orientada de acordo com a torção que está sendo aplicada, nesse eixo que está sendo mostrado. Agora, se eu tiver outra condição, né? Se eu tiver um material frágil, né? Ele vai falhar onde? Ele vai falhar exatamente, né, quando a gente tiver as tensões normais, no sentido das tensões normais, né? Então vai estar falhando, né, um material frágil, né, vai falhar no sentido da tensão normal. Então, para que eu possa determinar, né, qual é a orientação esperada quando eu aplico um carregamento de torção, como é que ocorre a falha para qual é a cara de uma falha para um material frágil quando submetido a uma torção pura, né, eu tenho que determinar exatamente qual é o plano que ocorre as tensões principais. Então a gente tem aqui inicialmente, né, as tensões do nosso tensor, né, de referência. Então a gente calcula aqui o ângulo, né, então determina qual é o ângulo em que a gente tem as tensões principais, e aqui substituindo os valores vamos determinar aqui o ângulo que ocorre, isso aqui é exatamente a 45 graus, ou, né, o seu par, que também é uma solução, né, de 135 graus, todos os dois aplicados aqui a gente vai acabar tendo a mesma solução, né? Então são soluções para a mesma equação, né? Então o que a gente tem aqui também, né, que as tensões principais que ocorrem, né, quando a gente calcula aqui, determinando, a gente vai ver que as tensões principais também vão ter magnitude do tamanho da tensão de cisalhamento, né? Então basicamente a gente vai ter um tensor com essa cara que está sendo mostrada aqui no desenho, né? Então a gente tem umas tensões que basicamente elas têm as magnitudes ali, né? Porém uma é positiva e a outra é negativa. Agora o que a gente precisa determinar é qual delas é positiva e qual delas é negativa, né? Como assim qual delas? Bom, a positiva está associada aos 135 graus ou ao 45 graus, e da mesma forma a negativa está associada aos 135 graus ou ao 45 graus. Como eu faço para determinar isso? Eu substituo esses valores que eu acabei determinando e conhecendo, né, na equação de transformação, né? Então, substituindo esses valores aqui na equação de transformação, né, então eu vou acabar determinando que a tensão que está associada, por exemplo, aqui quando a gente substitui o 45 graus, né, porque aqui, ó, né, a gente tem 2θ, então 2 vezes 45 graus, 90 graus, aquele que está associado ao 45 graus é o valor de tensão negativo, o menos tal, né? Ok? Então, se associado ao 45 graus é o negativo, o outro obviamente é o positivo. Então esse aqui a gente tem ele entrando aqui, né? Certo? Então a gente pode visualizar aqui, associado a essa face que está a 45 graus do eixo, e acrescentando mais 90 dá o 135, que está associado ao positivo, que portanto está saindo aqui da face. E sabendo que ela ocorre dessa forma, né, então é esperado que a falha ocorra exatamente em um plano que está orientado nessa face que está ocorrendo a tração, né? E essa falha, por ser devido a uma torção, vai ocorrer na forma de uma elipse, né? Mas sempre orientada nesse caso a 135 graus, né? Porque não vai falhar a compressão, vai falhar a tração, né? Ok? Sem mais então para apresentar, eu fico por aqui, fico à disposição para eventuais dúvidas. Até a próxima. Tchau.